Abra a tua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos continuar uma mensagem que começou lá no dia 23, tá bom? Dia 23 nós tivemos essa mensagem, o início dela, né? E foi pouco tempo. Nós estamos aproveitando, irmãos, esse tempo. Queria que você entendesse, não é? Que nós estamos aproveitando esse último mês para estudarmos a Bíblia, tá? E faz parte do ministério pastoral, faz parte sim do ministério pastoral, essa questão de ensino. O púlpito da igreja serve para 3 finalidades principais, tá? Então, vamos lá. 3 finalidades principais. A primeira delas é ensino. Então, quando a gente tem assim, série de mensagens, o pastor gosta bastante de pregar em série de mensagens. Tem série de mensagens que mexe mais com você, no sentido de provocar você para uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Mas tem série de mensagens que o pastor prega, como foi no último mês, que é uma mensagem mais de ensino da palavra. Então, o púlpito, ele serve para isso. Segundo motivo pelo qual nós temos mensagens nas igrejas é a admoestação. É ensino no sentido prático. Então dizer assim, ó, o mundo jaz no maligno. Então não viva no mundo, cuidado com o mundo. O mundo atraga a gente, o mundo leva a gente para a perdição. Essa é uma mensagem de administração, cuidado, alerta. O púlpito serve para isso. E o terceiro, são várias razões pelo qual o púlpito existe, né? A mensagem pregada no domingo existe, que é a correção. É a exortação. Então a exortação é assim: igreja, nós estamos indo para o lugar errado, porque nós não estamos fazendo o que deve ser feito. Hoje vai ser uma mensagem mais assim. Hoje vai ser uma mensagem que vai nos puxar para o eixo. Mas nós vamos continuar falando de teologia, né? Completando aquela mensagem. A última mensagem a gente foi a fundo, desde a história da igreja, por que a igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. 9 e 10. Está ali na projeção? Vamos ler todos juntos? Eu sei que abriu a tua Bíblia, mas deixa a tua Bíblia aberta, tá bom? Você vai usar ela bastante hoje nesse capítulo, nesses 2 versículos. Você vai usar bastante. Então deixa ela aberta para você ir acompanhando junto comigo. Mas vamos ler todos juntos ali, ó, a partir do versículo 9. Mas vocês são raça escolhida, sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Mas vocês são raça escolhida. Eu acho isso aqui tremendo, maravilhoso. Vocês são raça escolhida. É tremendo isso, irmãos. E nós ouvimos o Senhor falar nas últimas semanas, né? Nós vimos um videozinho, né? Se você não assistiu, tem lá no YouTube também, tá bom? Nós falamos sobre Igreja Universal, e não é a do Reino de Deus, né? É a Igreja Universal sobre a Terra. Nós somos a Igreja Batista Semeai. Nós estamos aqui, ó, mas tem várias igrejas que fazem parte da Igreja de Jesus, que é a igreja que está no universo. Nós falamos a respeito disso. Nós falamos também que nós somos batistas e cremos em alguns princípios, tá? E nós cremos, em especial, no batismo de pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. Então nós não saímos batizando qualquer um, mas batizamos aqueles que entregaram a sua vida ao senhorio de Cristo. Nós cremos em outras, teologias e outros dogmas, outras doutrinas, mas eu não vou repetir tudo novamente, mas
nós cremos, nós temos uma linha de pensamento, de crença, e por isso nós somos um pouco diferente de outras denominações evangélicas. Nós ouvimos também o Senhor falar assim, somos a igreja de Jesus, a comunhão dos regenerados. Só tem crente na igreja? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Será que não? Gente, eu acho que tem. Só tem crente na igreja. Se você vem na igreja é porque você acredita em alguma coisa. Tem gente que não acredita em Jesus, mas vem na igreja porque acredita que aqui tem alguma bênção para receber. Tem gente que não acredita em Jesus, mas acredita que se começar a ir na igreja regularmente, as maldições da sua vida vão acabar. Tem gente que não acredita em Jesus, mas acredita que tem que vir na igreja para ter perdão dos pecados. Tem gente que acredita, e a igreja é feita de um bando de crente. E aí mora o problema, porque nem todos são regenerados, nem todos nasceram de novo, nem todos de fato entregaram a sua vida para Jesus. Regenerado quer dizer que foi feito de novo, e é isso que nós conversamos no dia 23, domingo dia 23. Mas tem mais, Jesus é o dono e o criador da igreja. Muitos dizem que foi o apóstolo Pedro a pedra fundamental da igreja, só que isso é uma mentira, porque Pedro ele foi uma pedra como todos nós somos pedras, todos nós somos pedras na casa de Deus. Diz um pouquinho ali antes no texto. Todos nós devemos ser pedras na edificação da casa de Deus. Eu não estou falando de parede, de novo, eu gosto sempre de frisar isso. Não estou falando de templo, o templo somos nós. Mas ao mesmo tempo a igreja de Jesus que está espalhada sobre a terra, ela é feita de tijolos humanos, eu e você. Aqueles que creem em Jesus, entregaram a sua vida para serem usados por Ele. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Tem igreja que prega tudo menos Jesus, irmãos. Esses dias eu estava assistindo um culto, não sei se aquilo pode se chamar de culto, sei lá o que é aquilo, de uma determinada igreja, que o apóstolo, o pastor, sei lá o que é aquilo, ele estava expulsando o demônio no culto público. Algo que também é terrível. Não faz parte do nosso culto colocar o demônio na frente. Parece que o centro de algumas igrejas é o diabo. A pedra fundamental de algumas igrejas é o diabo. Se o diabo não manifesta, não tem culto, não acontece nada. É um culto meio fraco. Isso é terrível, irmãos. Isso é detestável, aliás, porque o culto deve ter um alvo, e o alvo é Jesus. Ele é o alvo da nossa adoração. Ele que é a pedra fundamental da nossa igreja. Obrigado, Deus abençoe. E eu estava assistindo esse culto lá, e ele expulsou vários demônios. Acontece que ele não usou uma única vez o nome de Jesus. Eu chamei a Evelyn, falei, amor, vem aqui, porque eu acho que eu estou ficando louco. Porque ele está expulsando demônio, mandando sair capeta do corpo do povo aí, mas eu não estou vendo ele usar o nome de Jesus nenhuma vez, uma vezinha só. E ela ficou comigo, a gente ficou assistindo até o final. Eu aguentei, firmemente, irmãos. Eu fiz força e aguentei, porque para aguentar assistir aquilo também é terrível, né? Mas eu aguentei firmemente até o final. Acabou aquele negócio, e ele não tinha usado uma vez o nome de Jesus no culto todo. Ele falou o nome do demônio, ele falou que como que era o nome lá do infeliz, mas não falou o nome de Jesus. Acontece que existem igrejas que estão pregando tudo menos a Cristo. Estão pregando, vai dar tudo certo na tua vida, já deu tudo certo, viu? Vai com fé, sai daqui hoje. Essa semana eu mandei na minha célula, só para a minha célula, tá bom? Mandei lá um áudio dizendo: participe, irmão, da campanha do sal grosso. Venha e traga 1 quilo de setinho, traga 1 quilo de costela.
e nós vamos fazer a campanha do sal grosso. Tacar muito sal grosso em cima e vamos mandar para dentro, vamos comer. Gente, tem campanha de tudo aí. Óbvio que era uma brincadeira em cima do que está acontecendo aí fora. Os irmãos falam do sal, falam da rosa, falam disso, falam daquilo, mas não falam de Jesus. Falam da tua vitória é certa, tua vitória é garantida. Eu prefiro ficar com o evangelho de Paulo. E Paulo diz assim: já passei nudez, espada, perigo, já fui náufrago, já aprendi a viver na fartura, na abastança, mas eu também já aprendi a viver na miséria. Esse é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não promete sucesso financeiro. Estou assustando você? Você está com vontade de ir embora já? Eu não. Houve uma discussão muito grande nesse final de semana a respeito do meu carro. Por quê? Porque saí daqui todo faceiro e contente, peguei o meu carro, chegamos lá na chácara, eu fui manobrar para colocar na vaga, dei a ré, que nem a ré, fumaça para tudo quanto é lado, irmãos. Misericórdia, pensei que tinha explodido alguma coisa. Calmamente parei o carro, desliguei, abri o capô. Estava quebrado o radiador do carro. Quebrou o tanque do radiador do carro em 2 pedaços. Liguei pro Tiago, pro Valmir, nem me lembro mais para quem que eu liguei, liguei pro Ricardo, o Ricardo não podia, daí liguei aqui na igreja, eles estavam aqui, e falei: traga Durepox para mim, porque uma coisa que eu sou campeão também é de fazer gambiarra, né? Um carro velho, né, a gente tem que ser meio campeão em fazer gambiarra, não pode assim, ser mecânico formado meu Diego. O Diego está estudando para ser mecânico, ver se pode um negócio desse. Ele tem Fusca, está estudando para ser mecânico, ele já sabe tudo de mecânica, né? Fusca é aquela coisa, você pega um barbante, um alicate e é o kit de primeiro socorro do Fusca, e manda ver, vai embora, vai daqui até, sei lá, Santa Catarina dá para ir de Fusca, né? Ou, né? Dá para ir para qualquer lugar. Eu sou assim, eu tenho um rolo de barbante dentro do carro. Dessa vez eu não levei o barbante, daí fiquei numa roubada, né? Liguei para os irmãos aqui: leva o Telepox para mim, meu abençoado, leva que eu vou colar aqui. E daí começaram: pastor, misericórdia, você tem que trocar desse carro. Eu falei: não tem dinheiro para trocar de carro, não dá, não rola, não tem como, vai esse carro mesmo, é o que tem que estar hoje. Irmãos, eu não sou de criticar um pastor que tem um carro bom. Aliás, eu tenho amigos meus pastores que têm carro do ano. Glória a Deus, Deus abençoe a vida dele, permaneça assim. Mas são pastores honestos, homens de Deus, que trabalham muito. Alguns até trabalham fora aí na igreja para manter, para conseguir. Mas irmãos, a partir do momento que o carro é mais importante do que a pessoa de Jesus, está tudo errado. Está tudo errado. Para. A partir do momento que o filho é mais importante do que Jesus, nós estávamos conversando em casa esses dias e falando das desculpas que o povo arranja para não servir a Deus. As pessoas arranjam a desculpa do trabalho. Ai, pastor, estou muito cansado. Tem um pastor que ora o seguinte: vem cá que eu vou fazer a oração do cansaço para você. Vem cá, por que está cansado? Estou cansado, meu filho. Eu estou cansado porque eu trabalho muito. Vem cá. Deus tira o trabalho desse abençoado, deixa ele desempregado, porque antes ele servia na tua casa, mas agora ele tem um trabalho que está atrapalhando a comunhão contigo. Tira o trabalho dele. Eu estou orando aqui para o povo conseguir servir. Se esse pastor abençoado ora para tirar o trabalho do povo. Mas irmãos, eu comecei a pensar, eu falei: será que esse rapaz tem razão? Porque antes servia a Deus, mas agora o trabalho impede de servir a Deus. Eu vejo os primeiros cristãos, amados, trabalhando. Eles não pararam de trabalhar, não. Pastor, mas eles venderam tudo para servir ao Senhor. Eles venderam tudo, mas o apóstolo Paulo diz para Corinto: você não trabalha, então você também não coma, criatura. O apóstolo Paulo escreve isso. Trabalho é bom? Claro que é. Mas se você trabalha e não consegue servir a Deus por causa do trabalho, está errado. Tem gente que usa de desculpa. O trabalho não é problema, irmão. O trabalho todo mundo trabalha.
irmãos aqui que trabalham, gente, muito mais do que eu. E estão lá na célula, estão cuidando de gente, estão correndo. Teve um abençoado aqui que eu falei, para com isso, rapaz, senão você vai acabar com o teu casamento, vai acabar com a tua família. Pastor, eu estou visitando todo dia a minha célula. De segunda eu vou na casa do fulano, terça eu vou na casa do ciclano, quarta eu vou na casa do meu. Eu falei, para. Como assim? E a tua família? E o teu trabalho? Ah, pastor, eu estou dando um jeito. Não estou falando que você tem que virar o Caxias, o Carola, ficar 24 horas por dia dentro da igreja. Não é isso que eu estou te dizendo, não. Estou te dizendo o seguinte: se você é a igreja de Jesus, você precisa se oferecer a Ele como sacrifício santo e agradável, diz as Escrituras, Romanos capítulo 12. Queridos, nós estamos vivendo dias em que as pessoas criam desculpa para tudo, inclusive para não servir a Deus. Tem gente que usa o filho de desculpa. Olha, irmãos, misericórdia. Mas eu falei com a Evelyn, amor, isso é um pecado. E é pecado mortal. Mortal no sentido de morte mesmo. Sabe por quê? Porque daí Deus tira o filho, aí tem tempo. Tem tempo tranquilo para trabalhar para Deus. Tem tempo tranquilo para fazer as coisas de Deus. O filho te impede, irmão, tem alguma coisa errada. Ou é uma desculpa que você está arranjando, ou então o teu filho está te atrapalhando mesmo, e aí Deus vai dar um jeito. A gente cria desculpas, irmãos, mecanismos. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Vai arranjando um monte de desculpa. Mas aí quando o calo aperta, sabe o que a gente faz? Ficou sem emprego, perdeu o emprego. Pastor, agora eu vou vir todo domingo, campanha do sem emprego. Enquanto eu não arranjar um emprego, eu não saio da igreja. Olha que bênção, irmão. Assim, acho que Deus nem vai te dar um emprego. Você não para de vir na igreja, né? Porque no momento que o cara consegue um emprego, ele para de vir na igreja. Troca com Jesus. Jesus não aceita nenhum tipo de troca. Ele quer tudo, inteireza. Sabe por quê? Porque Ele não precisa de você. É forte isso, queridos. É muito forte isso. É forte demais. Mas eu quero te dizer que Jesus não precisa de você. Você é, sei lá, poeira, vento. Eu estou aqui falando essa noite para vocês, mas sou instrumento de Deus. Deus usou até a mula. Por que não vai usar eu? Eu não sou nada e ninguém. Os meus diplomas na parede não servem de nada, porque eu vou morrer e os diplomas vão apodrecer. Eu estudei bastante. Sabe o que vai acontecer depois que eu morrer com aquele estudo que eu fiz? Trabalhei, me esforcei. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar. Jesus não precisa de mim, porque Ele é a pedra fundamental. Ele é dono e senhor da igreja. Tem gente que pensa que é grande, que é poderoso, que pode, que isso, que aquilo. Eu fico pensando, Senhor, eu não mereço, eu não tenho nem condições de estar ali na frente falando. Às vezes eu oro isso. Oro. Chego na minha casa, me ajoelho lá e falo, Senhor, eu estou assim, até meio chateado, Senhor. Porque eu não tenho condições, eu não posso, eu não consigo, eu não sou. Talvez você se pergunte assim também. Mas sabe qual que é a grande sacada aqui? Sabe qual que é o grande mistério? É que mesmo Deus não precisando de você, Ele quer você. Mas é um negócio de louco, não é? Deus não precisa de mim, mas por que Ele quer? Não sei também. De repente é a cor dos teus olhos. Não é. De repente é o teu tipão. Não é. Eu não sei. Por que Deus ama tanto a mim e a você? E ao mesmo tempo que eu me coloco lá embaixo, eu olho, mas peraí, Jesus morreu no meu lugar, e além de ter morrido no meu lugar, ainda me chama. Ele me chama, e rima com Ele me ama. Ele me ama.
O amor de Deus é tremendo e maravilhoso, queridos, ao ponto de Ele usar um cara como esse daqui, que é um imprestável, não serve para nada, não sei fazer pecado, né? Eu não sirvo para nada, não sei fazer pecado, gente. Aí você se coloca aí na cadeira e coloca a cabeça para funcionar. Poxa vida, eu não sirvo para nada. O pastor disse que eu não sirvo para nada, não sei fazer pecado. Se ele diz que ele faz pecado, eu também. Que dilema, não? Mas mesmo assim, Jesus te ama. E Ele te escolheu. E a Bíblia nos traz uma carta de amor. E chega a tamanho o amor do nosso Deus, que Ele diz assim: filhinhos, não pequem. 1 de João capítulo 2. Filhinhos, não pequem. E daí tem gente que fica só nesse texto: ai meu Deus, eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Aí João, que é o apóstolo do amor, ele continua: mas só que tem o seguinte: se você pecar, não é por pecar, mas se você por um acaso pecar, não te avexe, viu, bichinho? Não te estressa, não. Não se preocupa muito, não. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e justo para perdoar todo pecado e te purificar de toda impureza, injustiça, pecado, qualquer coisa que você fez, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, eu tenho que exercer esse controle. Eu não posso me achar demais, mas eu também não posso ficar lá embaixo, irmãos, porque Deus me ama e me usou como uma pedrinha ali, ó, na construção. Cada tijolinho daquele ali é eu e você, mas Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal. Alguém aqui já viu construção de casa? Já viu construção de igreja? Já viu construção de prédio? Qual é a semelhança na construção de qualquer prédio, qualquer edificação? O que precisa? Fundação. Hoje nós temos tecnologia para fundação, né? E nós construímos sapatas, nós construímos coluna, vigas, baldrames. Nossa, vi que eu entendo do negócio. Não entendo não, eu só li bastante a respeito disso certa vez. Mas nós temos alguns elementos hoje. Mas na época de Jesus, na época do Antigo Testamento, por exemplo, não tinha viga, coluna que vai para baixo e tal. Não tinha isso. Mas tinham pedras que eram diferentes. E tinha uma pedra que chamava pedra angular, ou pedra de esquina. Pedra angular porque era o mais próximo possível de 90 graus. E esquina por quê? Porque ficava na esquina de uma edificação, de uma construção. Uma pedra que era a principal. A partir daquela pedra você podia colocar qualquer outra pedra ali que ia dar uma construção. Daí você ia encaixando as pedras. Jesus é a pedra fundamental. Não sou eu, não é você, não é ninguém a não ser o Senhor Jesus. Saiu da minha tela aqui, pera um pouquinho. Queridos, Jesus é a pedra fundamental. Jesus, e mais ninguém e mais nada a não ser o Senhor Jesus. Agora, vamos falar um pouquinho de igreja. Somos a igreja. Nós somos a igreja, comprados por Cristo para. O pastor Cuco falou semana passada para que nós existimos. Você lembra? Por que nós existimos como igreja? Alguém pode falar em alguma coisa, o motivo pelo qual nós existimos como igreja? Ninguém? Fazer discípulos é um motivo pelo qual nós somos chamados a ser igreja. Ele pregou basicamente sobre isso, né? Ele falou outras coisas também. Para que nós existimos como igreja?
Para que existe a igreja, irmãos? Para adorar a Deus, para servir. O que mais? Para que nós existimos como igreja? Para ajudar uns aos outros, buscar a ajuda dos irmãos também, para amar a Deus e amar os irmãos. A igreja, na verdade, é um universo que nós vivemos para viver a vontade de Deus. É para isso que somos igreja. Olha o que o texto de 1 Pedro 2 fala: mas vocês são a raça escolhida, o povo separado, o povo escolhido. Irmãos, nós precisamos entender isso daqui, nós precisamos viver isso daqui. E ali eu queria meditar com os irmãos um pouquinho mais profundamente alguns termos que aparecem aí, a partir do versículo 9, que é o versículo que nós lemos. Raça eleita. Dentre todos os povos da terra, Deus escolheu um povo para te chamar de seu. E quem é o povo que Deus escolheu de todos os povos da terra para chamar de seu? Quem? Igreja? Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo que Deus escolheu chama-se Israel. E Israel quer dizer aquele que venceu a Deus, ou aquele que venceu a Deus e os homens, ou aquele que é campeão, vencedor. Israel era o povo selecionado por Deus, mas a Bíblia nos conta que Israel negou o Senhor, e Deus então usou Israel para gerar o seu único filho Jesus, e a promessa que todas as nações da terra seriam benditas através do fundador dessa grande nação, que chamou-se Abraão. Então Deus chama aquele povo de povo escolhido, não porque ele podia ter escolhido qualquer outra nacionalidade ou qualquer outro povo, queridos. Ele podia ter escolhido qualquer um. Ele escolheu Israel. Ele tem os seus motivos para isso, mas ele escolheu aquele povo, e naquele povo Deus plantou a sua igreja. Acontece que a promessa para Abraão, que em nome dele todos os povos da terra seriam benditos, todos nós seríamos abençoados. Talvez aqui não tenha um descendente de judeu sequer. Não sei qual é a tua ascendência, eu não sei, né? Mas talvez não tenha nenhum aqui. Mas então, pastor, por que eu posso ser nação escolhida? Sabe por quê? Porque Jesus pagou alto preço de sangue por você. Jesus entregou a sua vida por amor a você. E aí a gente entra num tema muito interessante e muito complicado ao mesmo tempo, que é a eleição. E a teologia chama de eleição aqueles que são escolhidos por Deus à salvação. Aí tem grandes discussões teológicas. Por exemplo, uma corrente calvinista diz que Deus já selecionou aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Tem uma corrente calvinista. Tem a corrente que é arminiana, né? E pensa de outra forma. Tem outras correntes que não pensam nenhum e nem outro. Por exemplo, esse sou eu, não penso nem como Calvino, nem como Armínio, né? Não faz diferença isso tudo. Sabe o que a gente precisa saber? É que Deus escolhe a todos que se entregam a Ele. A salvação é para quem, queridos? Para quem é a salvação? Jesus morreu por quem? Por todos. A gente fica discutindo muita bobagem em teologia e ensinamentos. Jesus morreu por todos. Foi um sacrifício único. A Bíblia diz que foi um sacrifício cabal. Ponto final. Jesus morreu por todos nós. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Deus nos seleciona. Sim, a eleição é o Senhor quem promove. Nós, igreja, que entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo, somos raça eleita pelo Senhor. Isso aqui me traz uma alegria, olha, a alegria arrebatadora, me deixa muito feliz.
Mas nós somos também, acompanhe na tua Bíblia, mas se você também não está com a tua Bíblia aberta mais, tem ali, ó, mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei. Algumas traduções trazem sacerdócio real. Sabe o que significa sacerdócio real? Quer dizer que é uma nação inteira de reis e sacerdotes. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? O apóstolo Pedro quer nos dizer através disso? É que aqui não tem ninguém que manda. Sabe aquelas igrejas que instituem um papado? Tem igreja evangélica que institui papado. Sabia disso? Só dá outro nome. Pastor, apóstolo, bispo, sei lá, eles dão um nome assim e dizem, esse é o cara. Aqui na igreja às vezes tem gente que pensa que o pastor é o cara, sabia? Porque vem contar para mim que o banheiro está sujo. Como se eu mandasse até no banheiro da igreja. Certa vez, as filhas do Alessandro vieram para a Sara e começaram a discutir entre elas, a Sara e o Azaf do lado, e uma das meninas falou para a outra: você pediu permissão para a Sara e para o Azaf para brincar com os brinquedos da igreja? A Sara, escutando aquilo, aí a outra disse: eu tenho que pedir? Tem. Eles são donos dos brinquedos da igreja. Tem gente que pensa assim: o pastor que manda, o pastor é o cara, os filhos do pastor, a esposa do pastor, a sogra do pastor. É a sogra do pastor, misericórdia. Manda na igreja. Gente, não existe isso não. Quem manda na igreja é o Senhor Jesus. Jesus nos chama de reis e sacerdotes. A Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. Sabe por que rei? Porque todos nós somos reis no reino de Deus. Jesus nos chama a governar com Ele. Todos nós, eu e você, ombro a ombro, lado a lado. E por isso você não pode largar na mão do pastor. Por isso você não pode pensar assim: o pastor que manda nesse negócio aqui, então vamos falar com ele. Claro, tem um pastor que dá a direção, Deus fala comigo, eu transmito a visão de Deus. Nós cremos assim e não vamos parar de crer desse jeito. Mas, queridos, nós precisamos entender que todos nós temos responsabilidade. E sacerdote, sabe qual era a função do sacerdote? Levar os pedidos do povo até o Senhor. Era isso que o sacerdote fazia. Então alguém cometia um pecado, fazia um bichinho, o sacerdote pegava o bichinho, sacrificava o bichinho, e aquilo, a Bíblia nos conta que subia como aroma agradável ao Senhor. Tem gente que acha que o pastor é o sacerdote. O pastor é que tem que orar. O pastor é que tem que fazer. O pastor é o cara que tem que visitar. O pastor é que tem... Queridos, tira isso da sua cabeça. Isso é uma mentira que contaram. Todos nós temos a responsabilidade de sermos sacerdotes do Senhor. Todos nós. Eu e você. Eu não sou dono da verdade. Ninguém aqui é dono da verdade. O dono da verdade é o Senhor Jesus. Amados, todos nós temos responsabilidade. Sabia que você pode orar pelo teu vizinho? Vou contar uma novidade aqui. Você pode orar pelo teu vizinho, sabia disso? E o mais incrível, sabe o que é? É fenomenal isso aqui, ó. É uma novidade para alguns. Deus vai escutar a tua oração. Se é uma novidade para você, acredite, é verdade, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago diz isso. Tem gente que quer esperar a Aurélia para orar pelo vizinho. Então o negócio é o seguinte: o pastor falou que pode mandar mensagem para a Aurélia, que agora ela é a coordenadora da intercessão da nossa igreja. Então, manda mensagem para a Aurélia, ela vai orar pelo meu vizinho e está tudo resolvido. Gente, a gente cria uns negócios assim. Não é porque a gente tem ministério de intercessão, é que só eles vão orar, só o pastor vai orar, só a Evelyn vai orar, só as pessoas de oração têm que orar. Queridos, entenda de uma vez por toda: todos nós somos reis, mas todos nós somos sacerdotes, uma nação inteira de
ser-me-eis de sacerdotes. É uma bênção. Pensa a fila em Israel, Jerusalém, que concentrava todos os sacerdotes do reino todo, lá todo mundo esperando para levar o seu cabritinho. Olha que, meu Deus do céu, irmãos, olha que coisa. Chegar lá, até chegar no sacerdote um dia inteiro lá na fila para conseguir agradar o coração de Deus. O véu do templo se rasgou, diz a Bíblia Sagrada. Não precisa mais de templo, não precisa mais de sacerdote. É eu e Deus, você e Deus, porque só há um intercessor entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo, homem. Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós. Ele é o sumo sacerdote, e Ele convida a mim e a você a sermos sacerdotes dele também. Ore pelo seu vizinho, ore pela sua família, ore pela sua esposa. A coisa não está dando certo. Quer matar a esposa, não precisa fazer o sacrifício. Ora por ela. Você quer matar o teu marido, não faça sacrifício, porque o nosso sacrifício agora é de louvor. Ore por ele. Você quer matar teu filho, já não aguenta mais, quer dar uma bordoada nele e deixar ele torto. Não faça isso. Tem gente rindo, gente. Não vou falar quem é, mas tem gente que está rindo. Você quer dar uma bordoada nele, não dê mais. Ore por ele. É claro que pequenininho a gente tem que pegar a varinha e descer no lombo, diz a Bíblia. Mas quando está grande não adianta mais, irmãos. A gente quer dar porrada, a gente quer resolver no junto e no soco, e não adianta. Sabe o que você faz? Bate nele em oração. Senhor, conserta ele. Senhor, faz tua obra na vida dele ou dela. É assim que você é profeta, você é rei, você é sacerdote. Nação santa. Sabe o que é uma nação santa? Olha lá o texto, Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Eu selecionei aqui a nova tradução da linguagem de hoje, porque traduz muito bem esse termo. Santo quer dizer separado, apartado. E uma nação santa, queridos, não vive no pecado. Uma nação santa não está compartilhando as coisas do mundo e as coisas de Deus. Não come, é igual aquela pessoa que come na mesa, como todo ser humano, mas daí se abaixa para comer a ração do cachorro. Já viu alguém assim? Eu nunca. É aquele ser humano que dorme numa cama quentinha à noite, mas durante o dia, sabe o que ele faz? Ele vai lá no chiqueiro do porco e dorme junto com os porcos. Você já viu alguém assim? Nunca vi. Mas tem crente que vive desse jeito. Domingo vem para a igreja, mas sexta-feira foi para a balada. Domingo vem para a igreja, mas durante a semana a boca é mais podre do que um sepulcro. Fala palavrão adoidado. Vive uma vida de mentira. Não existe isso no reino de Deus, porque aqueles que são reino de Deus é uma nação escolhida, é reino de sacerdote, mas também é apartado das coisas desse mundo, é apartado do pecado, não vive mais lá. Pastor, então tem que ser santo para ir para a igreja? Não. A santificação é um processo, você vai se tornando puro a cada dia, você vai se aperfeiçoando, mas você foi separado por Deus, então viva como tal. Povo de propriedade exclusiva de Deus, olha lá, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Aliás, aqui povo que pertence a Ele. Povo que pertence a Ele. Eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Não adianta colocar no teu carro, nem no Fusca, tá, Diego? Não adianta colocar no Fusca propriedade exclusiva de Deus. Eu já contei essa história aqui. O irmãozinho foi lá, comprou um carro do ano e colocou um monte de adesivo no carro. Já viu esses adesivos de crente que é um absurdo? O adesivo, talvez eu vou ofender alguém aqui, desculpa, mas eu acho assim, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Aí o crente foi lá e colocou propriedade exclusiva de Jesus, a serviço do Rei Jesus. Encheu de adesivo no seu carro. Aí 2h da manhã, a vizinha bate lá na casa dele. O meu filho está doente,
precisa ir para o hospital. Ele, mais 2 horas da manhã? Não, você está brincando. Não, 2 horas da manhã não, vá dormir, se já que eu levo amanhã. Tá bom, o carro está a serviço do Senhor. Sabe que ele deixaria outra pessoa dirigir o carro dele que ele comprou? Porque está a serviço do Senhor. Já que ele não está a serviço do Senhor, então o carro está a serviço do Senhor. Liga para alguém para usar o carro do abençoado. Então você empresta o carro de jeito nenhum. Capaz que eu vou levar. Meu querido, mas meu filho está muito mal, está com febre, ele pode morrer. Opa, você pode morrer? Poxa, mas ele vai me dar peso na consciência, acho que eu vou. Aí ele vai pensando, acho que eu vou, vai, prepara a criança. Mas o que ele tem? Ele está com febre, ele está com diarreia e está vomitando. Não, aí não. No meu carro não. Meu carro novo vai vomitar tudo no meu carro, o que eu vou fazer? Poxa vida. É propriedade exclusiva de Jesus? Está a serviço do Rei Jesus? Gente, eu queria colocar um adesivo desse na minha testa. Mas só para mim ler. Mim não existe, né, Vinícius? Mim não lê nada. Tá, só para eu ler. Ficou melhor? Ficou melhor, Ricardo? Você que também, né? Vou colocar aqui na minha testa um adesivo. Propriedade exclusiva do Rei Jesus. Mas só eu vou poder ler, tá bom? Vou colocar um espelhinho, sei lá como eu vou fazer o negócio. Vou amarrar aqui. Sabe aquele desenho do pica-pau, que ele vai andando lá com o pé de pano, ele coloca uma cenoura na frente, o pé de pano vai caminhando? Acho que eu vou fazer assim para mim, um mecanismo que eu coloco assim, propriedade exclusiva do Rei Jesus. Cada vez que alguém me pedir alguma coisa, eu vou falar, não posso negar, porque eu sou propriedade exclusiva do Rei Jesus. Eu tenho que fazer porque eu sou propriedade exclusiva do Rei Jesus. Queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos entender, colocar na nossa cabeça. Não basta ir à igreja. Eu preciso ser. Tá, vamos lá. O Ricardo aprendeu um negócio aqui. Vamos lá. Não basta ir à igreja. Eu preciso ser. Amém. Eu preciso ser igreja de Jesus. E ser igreja de Jesus é ser o povo exclusivo, comprado por Jesus. Nós servimos para algo maravilhoso, queridos. E sabe para que nós servimos? Olha lá, ó. Leia essa palavrinha aqui. Da frase. Anunciar. Não escutei direito. Anunciar. A semana passada eu disse que nós precisamos proclamar do telhado quem é Jesus. Porque Jesus disse para os discípulos, aquilo que eu conto para vocês em segredo, aquilo que eu coloco no coração de vocês, vocês precisam subir nos montes e de cima do telhado anunciar. Nós fomos chamados por Jesus, nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar. Você já está anunciando o nome de Jesus? Eu me respondo. Teu vizinho não sabe nem teu nome. E aí vem uma chamada para mim, eu estava pensando nisso essa semana. Só o meu vizinho da esquerda sabe o meu nome. O vizinho da direita, ele sabe que eu lavo a calçada. Que um dia desse eu lavei a calçada e a sujeira parou na frente da casa dele. Mas não foi a minha sujeira, foi a sujeira da chuva. E ele bateu lá. Você não viu que ficou sujeira ali, ó? Ai Jesus. Mas daí a Evelyn, não, mas ele sempre limpa. Aliás, ele vai varrendo até lá na esquina. E de fato, cada vez que eu limpo a minha casa, eu vou até a esquina limpando, gente. E aquele dia eu não vi que ficou ali sujeira. E ela falou, mas a folha das árvores lá de cima, da chuva. Não, tem mais coisa do que foi. Eu falei, moço, desculpa, viu? Me perdoa, eu vou lá limpar. Pode ficar tranquilo que eu vou lá limpar. Aí eu terminei de tomar meu café, e aquela respirada,
eu já não estava mais aguentando de dor nas costas, né? De vez em quando o pastor dá umas exageradas assim, né? Mas eu não é tão de vez em quando, mas enfim. Aí eu peguei, fui lá, pedi para o Azaf: Azaf, traz uma sacola para o pai, por favor. O Azaf trouxe a sacola. Aí a Sara, que é a mais enxerida do mundo, vem atrás. Mas por que você está fazendo isso, pai? Filha, porque eu sou um discípulo de Jesus. E eu estou lutando contra um monte de coisa. Contra a ira, contra o orgulho. E ela falou: pai, mas ele falou só da canaleta. Eu falei, aí Deus trabalhou tanto no meu coração, eu falei: filha, vai lá e busca a vassoura de grama para o pai. Não estou falando isso aqui para me engrandecer não, irmãos, muito pelo contrário. Traz uma vassoura de varrer grama para o pai. Ela foi lá, trouxe. O que você vai fazer, pai? Eu comecei a varrer a frente da casa do vizinho, juntar as folhas do Azaf. Veio: pai, por que você está fazendo isso? Filho, porque eu sou um discípulo de Jesus. Mas pai, ele brigou com você. Eu falei: tudo bem, filho, mas eu vou mostrar o amor de Jesus para ele, porque Jesus faria isso. Tudo bem. Irmãos, foi muito bom. Quer dizer, foi ruim. Foi ruim pra caramba, tá? Eu vou te falar. Não foi legal não. Doeu, meu ego feriu. Eu fiquei super chateado no momento. Quando eu entrei e sentei de novo, Deus, foi tão bom não brigar com o vizinho. Foi tão bom não falar para ele que ele é um porco. Porque nem vem tudo na nossa cabeça, né? Fala isso para ele, fala aquilo para ele. Não. Eu guardei tudo aquilo, né? Beleza, ok. Semana passada estava eu lá, lavando a calçada de novo. Terminei, fui até o final, olhei para cima na rua para ver se não estava descendo mais folha. Não estava descendo mais folha. Olhei para o vizinho: opa, tem folha ali, acho que eu vou catar para não ir para lá para fora da casa dele de novo, né? Amém, beleza. Catei tudo, entrei. As minhas crianças não saem do portão de jeito nenhum. Daqui a pouco eu vejo o Azaf lá na rua, do lado de fora do portão. Já, o que você está fazendo? Você está louco? Sai para fora! Pai, estou limpando o quintal do vizinho. Irmãos, aquilo, sabe, passou um filme na minha cabeça. E foi tão bom, por vários motivos. Eu não contei também que quando eu cheguei em casa, eu saí, fui fazer um atendimento, era à noite, né? Fui fazer um atendimento, quando eu voltei, tinha um pedaço de pau na frente do meu portão, junto com os entulhos que eu tinha ligado para o veículo ir buscar. Eu perguntei para ele: você tirou ali do muro? Já fazia meses que estava ali pendurado um negócio no muro, né? Uma caixa que eu tinha feito lá para colocar o portão. Falei: amor, você que tirou aquele negócio do muro? Não foi. Sabe quem foi que tirou? Não foi o Azaf. Sabe quem foi? O vizinho. Já pensou se eu tivesse brigado com ele? Olha a bênção que eu perderia. Cada vez agora que eu for lá limpar a canaleta lá do meio-fio, eu estou na frente da casa dele e eu falo: Senhor, abre uma porta para eu alcançar o meu vizinho. Senhor, toca no coração desse homem, toca, Senhor, no coração desse rapaz, toca no coração dessa mulher que vive aí, que eu sei que eles vivem em trevas. Senhor, me dá poder, me dá coragem, me dá ousadia, para um dia eles nem cumprimento, que eu salvo eles com um bom dia. Ele fecha a cara e fecha o portão, entra no carro e sai fora. Desde que a gente se mudou. Aliás, todos os nossos vizinhos, né? Só tem um vizinho que cumprimenta a gente e um vizinho da frente que um dia cumprimenta, outro dia não cumprimenta. Tem um crente também que mora do outro lado e ele sai todo dia de Bíblia debaixo do braço, todos os dias, e eu todos os dias: bom dia, boa tarde, boa noite, e todos os dias ele entra no carro e vira as costas para mim. Todo dia. Diz: eu tenho orado, Senhor, se eu sou povo exclusivo teu, se eu sou nação santa, se eu sou sacerdócio do rei, então eu oro pelos meus vizinhos. Você tem feito a mesma coisa?
Ou você vai na vizinha da esquerda ou no vizinho da esquerda dizer que o vizinho da direita é um boçal, que o vizinho da direita não presta. Ou vai vice-versa, né? Vai para o vizinho da direita e fala que o vizinho da esquerda não presta. Ou o vizinho ruim é aquele. Eu prefiro falar para o meu Senhor: Senhor, toma conta desse vizinho, Senhor. Toma conta daquele vizinho, Pai. Me ajuda a proclamar o teu reino. Eu não sou melhor do que ninguém, irmãos. Aliás, eu me julgo pior do que cada um de vocês. Mas nós somos nação exclusiva de Deus. Você é a nação exclusiva de Deus? Você é povo dedicado a Ele? Você é sacerdócio real? Então viva como tal. Viva como igreja. Povo exclusivo de Deus. O Evangelho hoje é um Evangelho terrível, irmãos. O Evangelho que pregam aí é aquele que o Evangelho do apóstolo Paulo disse: se pregarem outro Evangelho a vocês, senão aquele que tenho vos anunciado desde o início, seja anátema, seja maldito. É esse Evangelho maldito que nós estamos ouvindo aí. E sabe o que está acontecendo? O povo já não quer mais saber de Evangelho. Sabe por que os cultos estão cada vez menos frequentados? Sabe por que as igrejas estão cada vez mais vazias? Porque nós estamos no tempo do fim. Tempo em que o Evangelho caiu em descrédito. E sabe por culpa de quem? O diabo, pastor. O diabo, aquele encardinho sem vergonha? Não. Por causa da igreja. As pessoas não creem mais. E não adianta cantar, como eu pedi para o Vini cantar esses dias: acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Não adianta assistir o filme Eu Acredito. Não adianta lutar pela tua fé se você não vive a tua fé em Jesus. Se você não vive esse Evangelho, não adianta ficar nem anunciando, porque foi por isso que nós fomos chamados. Não adianta, você não vive o Evangelho, então o Evangelho perde a sua eficácia, perde o seu valor. Você joga o Evangelho no lixo quando você não o vive. Eu prefiro viver no Evangelho e luto diariamente contra mim mesmo para viver no Evangelho. E todos os dias, o apóstolo Paulo diz: eu esbofeteio a minha carne. Todos os dias eu esbofeteio a minha carne. Eu não fico com um chicote, pá, pá, eu sou pecador, pá, não. Eu fico lutando contra os meus desejos, contra os meus impulsos e contra a minha vontade, para fazer a vontade do meu Deus. Quer ser igreja de Jesus? É bem simples. Não é fácil. Lembra do filme de ontem? Quem assistiu, né, com a gente lá? O filme E se você tivesse uma segunda chance? E se? Em dado momento, o personagem principal do filme fala para um anjo: não é fácil, é muito difícil. Ele falou: não é difícil não. Viver o Evangelho é bem simples, não é fácil. Viva o Evangelho simples, que não é fácil, porque vale a pena. Amém? Amém. Vamos orar?